Vamos lá, senhores. Vejamos então quais são os argumentos da teoria jurisdicionalista ou teoria revisionista que refutam a argumentação da teoria clássica ou administrativista no sentido de que a atividade do Estado, quando do exercício da jurisdição voluntária, não seria integrante propriamente da função jurisdicional, mas da função administrativista. Vamos ver quais são os argumentos por essa nova teoria revisionista, que pretendem superar então os argumentos formulados pela teoria clássica para afirmar que a jurisdição voluntária possuiria natureza administrativa. Vamos ao ponto. Bom, em primeiro lugar, uma grande crítica que se formulou é o seguinte: os membros da teoria clássica ou administrativista defendiam que a jurisdição voluntária não possuiria função, não integraria a classificação da função legislativa. E aí o que o pessoal da teoria revisionista diz? Concordamos. Beleza. Não é mesmo integrante da função legislativa. Agora, eles afirmam não ser integrante da função jurisdicional. E aí eles vão passar a apresentar os argumentos para refutar essa ideia. Mas antes disso, eles formulam uma crítica que do ponto de vista científico é irrefutável. Eles dizem, não vamos nem nos debruçar por enquanto se é a função jurisdicional ou não. Mas eles afirmam que por não ser função legislativa e não ser função jurisdicional, necessariamente seria função administrativa, então. Mas não dizem o porquê que aquela atividade seria função administrativa. E aí o pessoal da teoria revisionista se formula a seguinte pergunta: será que tem lá muita proximidade o exercício dessa função, jurisdição voluntária, quando o juiz vai ali celebrar, carimbar, entre aspas, um divórcio consensual entre duas partes que tenham filhos menores? A lei exige que eles passem pela jurisdição voluntária. Será que essa atividade é a mesma, exatamente a mesma da função administrativa que o Estado executa quando da construção de uma escola? Ou da efetivação de uma política pública, quando ele presta um serviço de transporte público, por exemplo? Será que estamos falando da mesma atividade? Porque essas, sem sombra de dúvida, ou quando o Estado empreende ali na periferia um programa de reassentamento, quando o Estado efetua lá uma política pública muito comum nos nossos tempos, o programa Minha Casa Minha Vida, ele constrói lá um conjunto habitacional para assentar alguns indivíduos que não têm onde morar, efetivando então o direito constitucional da moradia, da habitação. Quando o Estado vai numa área carente e reconstrói, ou muitas vezes constrói a área de esgoto, o serviço de esgoto, prestando então saneamento básico. Será que essas atividades, que sem sombra de dúvida integram a função administrativa, onde primordialmente se busca ali o bem comum, o chefe do Poder Executivo ele verifica quais são as necessidades, verifica quais são os seus dotes orçamentários, e aí ele, em uma certa margem ali de discricionalidade, conveniência e oportunidade, decide quais são as políticas públicas que vão ser implementadas? Será que isso, que sem sombra de dúvida integra a função administrativa, nos aproximaria então do exercício pelo juiz da função de jurisdição voluntária? Será que essa atividade de jurisdição voluntária prestada pelo juiz se aproxima a isso que o chefe do Poder Executivo faz lá quando do exercício da função administrativa? E isso eles não respondem. Eles chegam à natureza administrativa por exclusão. Tão só pelo fato de não ser legislação e não ser jurisdição, eles dizem, então, só nos resta aqui o pote, a classificação da função administrativa. Mas não dizem propriamente o porquê, o que aproxima essa atividade de jurisdição voluntária da função administrativa do Estado. Essa é a primeira crítica formulada pela teoria revisionista. Mas não para por aí. Eles, não só esse aspecto científico e dogmático dessa falha da tese da teoria clássica ou administrativista, mas eles apresentam maiores argumentos. Eles dizem que é sim jurisdição e refutam todos os argumentos apresentados pela teoria clássica para defender que não é jurisdição. Eles então atacam todos esses argumentos e a conclusão inerradável que nós devemos chegar: se os argumentos apresentados, que eram aceitos até então, conduziriam a retirar essa atividade da função jurisdicional,
Quando a gente quebra todos esses argumentos, a consequência é atribuir a função jurisdicional a essa atividade. Então vamos ao primeiro argumento. É equivocado eles falarem que a jurisdição voluntária deve sair da função jurisdicional do Estado por não haver lide. Nós já superamos logo lá nas primeiras aulas a questão da lide na jurisdição. Nós vimos que a lide é um conceito metajurídico, que importa muito mais propriamente à sociologia do que propriamente ao direito. A lide não pode integrar o conceito de jurisdição. Carnelucci estava errado. Carnelucci dizia que jurisdição é a atividade do Estado de empreender a justa composição de lide. Está equivocado. A lide é um elemento acidental à jurisdição. No mais das vezes, realmente há lide. Mas a lide não é um conceito essencial. A lide não precisa estar presente para que haja o exercício pelo Estado da jurisdição. Então esse primeiro argumento ele é até aqui cá para nós facilmente refutado. Facilmente a teoria revisionista conseguiu puxar, pelo menos quanto a esse ponto, de volta a jurisdição voluntária à função jurisdicional do Estado. Tá? Agora vamos ver então um outro argumento. Eles diziam que não há a substitutividade. E a teoria revisionista vai dizer o quê? Há sim substitutividade. Porque a substitutividade ela pode ser entendida como uma ausência de conduta de um dos sujeitos. Foi celebrada uma relação obrigacional entre dois sujeitos. Um é o credor, o outro é o devedor. A partir do momento que é chegado o momento do adimplemento, o vencimento do termo, e o devedor não entrega ao credor a quantia que ele pactuou, não houve aí o inadimplemento. Quando uma das partes deveria agir, não agiu. É possível então se chamar ao Estado para que no exercício da jurisdição ele se substitua a atividade daquela parte e preste a obrigação. Realmente isso é verdade. E no mais das vezes isso não ocorre na jurisdição voluntária. Porque não é tão somente pela inação de um dos sujeitos que a gente verifica a presença da substitutividade. Aonde é que a gente conseguiria incluir então a substitutividade como uma das características essenciais da jurisdição na jurisdição voluntária? A substitutividade decorre da exigência da lei. É a lei quem diz que se determinado ato for praticado sem a intervenção do Estado juiz, ele não vai ser válido. Ele não vai produzir os seus regulares efeitos. Ora, se para que um ato possa produzir os seus regulares efeitos é necessária a intervenção do Estado juiz, está aí a substitutividade. Somente estando presente o Estado juiz, pense no divórcio consensual. Dois sujeitos que até então tinham matrimônio acordam com a convicção que não podem mais um olhar para a cara do outro. Mas eles têm um filho menor. Se não houvesse filho menor, eles poderiam ir no cartório e resolver a questão extrajudicialmente. Mas a lei exige, como há interesse de incapaz, que a questão seja judicializada. Intervenção do Ministério Público na proteção e na tutela do interesse dos incapazes. E o juiz vai verificar se é caso de homologar ou não, de conceder ou não aquele divórcio entre as partes. A substitutividade, senhores, não decorre da inação, da falta de ação de um dos sujeitos, mas decorre da exigência da lei. É a própria lei quem exige. Um outro argumento que se utilizava pela teoria clássica é que na jurisdição voluntária o juiz não aplicaria, não faria valer direitos pré-existentes. Então nós não teríamos na jurisdição voluntária sentenças declaratórias, mas nós teríamos sentenças constitutivas. O direito era criado pelo juiz no caso concreto. Realmente, é verdade que na jurisdição voluntária o juiz profere sentenças constitutivas. Sentença constitutiva nós veremos no momento próprio, lá no módulo do procedimento comum, quando formos estudar a sentença, nós veremos que é próprio da noção de sentença constitutiva a criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica. E é realmente isso que a jurisdição voluntária faz. Só que nós veremos lá também que toda jurisdição, toda sentença constitutiva, ela antes declarou algo. Você só pode constituir se você em algum momento declarar. Então nós veremos que toda sentença constitutiva ela tem uma carga declaratória. E é por isso que se diz que as sentenças que têm somente a carga declaratória são as sentenças meramente declaratórias. Além da sentença declaratória, nós temos a sentença constitutiva e a sentença condenatória.
tanto a constitutiva quanto a condenatória têm uma carga mínima de declaração. Então a sentença que só declara é a sentença meramente declaratória, porque declarar, todas declaram. Então é mais um argumento que a teoria revisionista conseguiu, sem muita dificuldade, sobrepor, extirpar, fazer reaproximar essa atividade de jurisdição voluntária à função jurisdicional do Estado. E agora vamos atacar o argumento que é de menor importância, convenhamos, mas o argumento terminológico. Eles diziam, a jurisdição, tanto o Código sabe que é jurisdição voluntária, não possui natureza jurisdicional, que não fala em processo, fala em procedimento. Não fala em partes, fala em interessados. É verdade. Mas é o próprio Código que fala em sentença. Diz o artigo 724, da sentença caberá apelação. Ora, sentença é um ato tipicamente jurisdicional. Então, se nós temos termos que justificam a adoção da teoria administrativista, nós teríamos também o uso da terminologia sentença, um ato eminentemente jurisdicional, em prol da teoria revisionista ou teoria jurisdicionalista. Tá bom? Então, com esses argumentos, nós superamos a teoria clássica administrativista e podemos afirmar que a jurisdição voluntária possui sim natureza de função jurisdicional. E aí, senhores, eu disse que até a virada do século, a teoria clássica era a teoria majoritária entre nós. Mas, a partir desse momento para cá, houve uma guinada. E aí, nós talvez não possamos dizer que a teoria majoritária seja a teoria revisionista ou jurisdicionalista. Até porque ela é recente. Durante quase todo o período da história, da evolução da história, prevalecia a teoria clássica. Então, eu tenho dito que a teoria que defende a natureza jurisdicional da jurisdição voluntária pode não ser a corrente majoritária, mas é a corrente melhoritária. Não se pode ter dúvida. A jurisdição voluntária possui sim natureza jurisdicional. Tá bom? Vamos fazer mais uma pausa para o café. Nós vamos encerrar esse tópico no próximo vídeo, quando formos analisar as características peculiares da jurisdição voluntária. Antes disso, uma pausa para tomar um copo d'água e um golinho de café. Até mais.